Bem-vindos a mais um podcast da Lespe. Hoje a gente recebe a deputada Carla Morando, do PSDB. Ela já veio aqui na primeira temporada, agora está de volta na segunda temporada do podcast da Lespe. A gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos aqui no parlamento, sobre uma questão que ela acompanhou muito de perto na época da CPI da Enel e que tem tido aqui também desdobramentos, muitos projetos que já foram apresentados também em 2024. Então, deputada, agradeço a presença aqui. Eu que agradeço, Nani, uma alegria muito grande estar aqui novamente. E é isso, né? Tem um ano bastante agitado, muitos acontecimentos, muitos desdobramentos, Sim. justamente sobre uma questão que acaba pegando todos, né, que moram aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que é o caso Enel, né? Então, muita coisa aí acontecendo. Muito obrigada. Bom, deputada, eu queria primeiro abordar alguns projetos que foram apresentados, né, agora em 2024, que tem o PL 109, fala do descarte de fios por empresas de telefonia, TV e internet. Até antes da gente gravar aqui o podcast, a gente falava sobre isso ter sido um resquício ou não da CPI, e você disse pra gente que não, mas que ainda tem relação com uma outra CPI, né? Eu queria que você falasse então um pouquinho. Sim, na verdade, não tem a ver na CPI da Enel, mas é também, como a gente falou. Porque a Enel, ela tem a concessão para uso dos postes, né? Para poder colocar a fiação. E ela também loca esses postes para as empresas de telefonia, de internet, celular, enfim, para poderem fazer o uso desse poste para condução. E aí acontece que ela recebe um aluguel dessas empresas, porém, ela não faz a manutenção dos postes. Não somente a Enel, mas também as empresas de telefonia, que é o caso da próxima CPI, que justamente a gente vem observando que todos os dias existem problemas de pessoas sofrerem acidentes, principalmente quem está com uma moto, que a gente tem muita moto rodando, de um fio cair no meio da via e degolar o motoqueiro, derrubar o motoqueiro, enfim, é muito perigoso. E isso tem acontecido com muita frequência e a cada dia mais. Então, esse é o objeto da nossa nova CPI, que é a CPI das telecomunicações. E que eu já tenho bastante material para poder juntar essa nova CPI quando iniciar. E que tem essa relação íntima com a CPI da Enel, porque justamente é o problema que a gente tem, da fiação que passa, derruba poste, passa no meio de árvore, não tem poda, e acaba tendo essa relação, até por ela ser a concessionária que cuida dos postes. E a gente até falava, né, na época da CPI, essa relação também das árvores terem atrapalhado ou não, a poda de árvores irregular ou não feita, ou mal feita, ter atrapalhado ou não na interrupção do fornecimento, né? E aí tem essa questão também que acaba se juntando, como a gente falou, é um tema muito complexo, né? Do descarte, então, dos fios das empresas que acabam ficando embolados ali ou jogados de qualquer jeito. Então, o PL, ele vem nesse sentido, né? De destinar os fios. Exato, né? De ter uma obrigatoriedade da retirada do fio. Eu tenho hoje um serviço de internet. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho a NET, claro. E aí, eu acho uma promoção melhor na Vivo. E então, eu quero trocar de empresa, prestadora. E isso daí é muito bom, porque eu tenho o poder de decidir o que eu quero para mim. O que a gente não tem com a questão da energia elétrica, que é uma outra questão, né? Que seria maravilhoso eu decidir qual empresa está prestando um serviço melhor, com uma melhor qualidade, com um custo menor. E eu não tenho hoje esse poder, então eu sou obrigada a comprar energia da Enel, ponto. Né? Então, nesse sentido, eu resolvi trocar uma operadora por outra operadora, porque, enfim, o preço é melhor e ela me ofereceu condições melhores e produtos melhores. Aí, a empresa nova vai fazer a instalação do meu fio, mas aí a empresa antiga não retira o fio. Então, acaba acumulando. E eu cheguei a presenciar, inclusive, foi no dia onde eu fiz a denúncia do pátio da Enel cheia de veículos e todo mundo no escuro e o pátio cheio de veículos. Foi eu que fiz aquela denúncia para a Rede Globo, no caso,
que daí no dia seguinte ela foi e filmou com o Globocop lá. Foi em Anhangamelo, ali no comecinho da Anhangamelo, tinha uma árvore caída e ela levou o poste, os dois postes junto. Por quê? Tinha uma bitola de fios, um emaranhado de fios desse tamanho, que na verdade a árvore era muito grande, então ela caiu. Nós temos um problema grande com a questão de arborização das cidades, né? Então, não são árvores, muitas vezes, adequadas. Muita gente planta, vou botar um abacateiro aqui, né? E acaba plantando. Mas a gente tem um problema grave de árvores que têm a raiz superficial, que são aquelas árvores normalmente que destroem a calçada. E a copa muito alta. E elas se tornam muito grandes. A gente tem uma das árvores que é muito complicada, Nani, é a ficus. Tem vários modelos, mas é um comum, o ficus. Ela cresce muito rápido. Só que ela cresce destruindo tudo o que tiver por perto. Nossa. Então, assim, ela destrói calçada, ela entra no meio da tubulação, ela destrói cano, ela entra na tubulação de água e esgoto da sua residência. Nossa. Então, ela faz um estrago imenso. Essa daí não cai, tá? Mas... Ela tá também segurando em tudo ali em ela volta, tá né? segurando em tudo. Mas é uma árvore bastante complicada. E aí, eu tava passando, tinha uma árvore muito grande e ela caiu. Já era bastante velha, não sei se tinha algum problema na árvore, se ela tinha uma doença, estava morta, enfim. A árvore caiu. Quando ela caiu, ela foi e se apoiou no fio, naquela bitola de fio. E o que aconteceu? Ela levou 2 postes juntos. E aí interditou tudo e o poste ficou lá caído no meio do caminho. Então, assim, existe uma coisa muito complicada entre a região metropolitana com o arvorismo, o manejo arbóreo que a gente tem, né? E que a gente precisa ir tentando equilibrar e equalizar, né? Então, qual foi o grande problema também? Além da não manutenção da fiação, já que nós temos muitas árvores que também não são adequadas, com a copa muito alta, se fosse feito a renovação da fiação, que é agora aquele Space Cable, né? O Space Cable, ele é separado um fio do outro e ele tem ele é fechado, não fica o fio nu, é um sistema fechado. E ele é mais resiliente, então ele aguenta muito mais a árvore bater, de ter alguma interferência externa e não fechar o circuito nos 3 fios, como é o que a gente tem. Normalmente são 3 fios, né, lá em cima. E quando cai uma árvore de um coqueiro, ou simplesmente ela não caiu, só bateu um vento e bateu um galho ali e acabou pegando os 3 fios, fechou o circuito, cai a energia elétrica, né? E aí entra a questão religador automático e todas essas modernidades. Então, se fosse feito um investimento, né, de modernização do parque de distribuição de energia elétrica, a poda das árvores que muitas vezes ficam anos em espera para ser atendido pela concessionária. A prefeitura normalmente, o caminho normalmente é assim: o morador pede para a prefeitura. Na Secretaria de Serviços Urbanos, enfim, ela pede, olha, precisa podar a árvore da minha casa. Entra para a prefeitura, aí a prefeitura olha e fala, a gente não pode pôr a mão porque tem fio. Aí ela abre um chamado na Enel. E aí e aí ninguém faz nada. A Enel não atende, a prefeitura não pode mexer, e a Enel acaba ficando muito a desejar, porque ela não conversa com as prefeituras e ela não responde. E ela não atende também dentro do prazo. Então, acaba que o prefeito vira o culpado porque não atendeu, porque o morador pediu para o prefeito fala, mas a Enel não está desligando, ou só desligar também, porque às vezes, se fizer só o desligamento da energia, aí a prefeitura pode. Ela não pode quando estiver energizado, porque senão mata todo mundo. Porque
o funcionário das prefeituras, normalmente, eles não têm o equipamento adequado para estar atendendo em regiões energizadas e nem a experiência para tal. Então, é muito complicado. Então, a própria Enel aqui na CPI disse que, no caso, é melhor não mexer, né? Deixar para que os funcionários da Enel que são especializados nessa questão façam. Então, fica um empurrando para o outro e a coisa não acaba não acontecendo. E aí a bucha sempre vai sobrar nas costas do morador que fica sem energia e logo em seguida das prefeituras que não fizeram. Então, é uma situação bastante complicada e que precisa ter uma conversa, né? O que a gente percebeu que mudou bastante nessa CPI foi ter uma linha direta da prefeitura com a Enel, o que não havia antes. Então, assim, a prefeitura precisava tirar uma árvore de tal lugar. Ela ligava no 0800. Nossa. Da mesma forma que todo mundo. Acabou a energia no hospital, ela liga no 0800. Então, não existe algo assim. Quando você fala de um órgão público, de uma prefeitura, ela está lidando com milhares e milhares e milhões, às vezes, de pessoas, né? Se for aqui em São Paulo. Mas não faz nenhum sentido você não ter um canal direto para falar, olha, é uma situação de emergência, precisa fazer isso correndo e religar a energia em tal lugar. E isso não acontecia. Então, isso daí mudou, aconteceu, porém, contudo, entretanto, Nani, já estive ouvindo que já não está mais tão eficiente como logo ali quando foi implantado na CPI. E vamos dizer que não passou nem meio ano. Não, E aí, a Enel já está começando a deixar a desejar. Então, é bom que a gente tenha alguma mudança bem estruturante, né? E rápido. Mas eu fico feliz porque as coisas estão caminhando, né? As prefeituras estão bastante alinhadas conosco. E o Ministério de Minas e Energia entrou em contato comigo na semana passada, pedindo uma reunião para que a gente pudesse organizar uma audiência pública aqui no estado de São Paulo, aqui na Assembleia, inclusive, para que a gente possa ouvir a população e eles poderem entregar um relatório bem detalhado disso tudo no governo federal e na ANEEL e, enfim, o próprio ministro, né, ter um panorama do que a população está achando da empresa atual. Então, eu estou bastante contente que as coisas estão andando. Fiz uma cobrança agora de providências quanto ao andamento no Ministério Público, no Tribunal de Contas, enfim, todos os órgãos onde foram enviados nosso relatório para saber o que está acontecendo, como que está o andamento, né? Então, estamos aguardando e as coisas estão caminhando. Eu percebo que não parou, graças a Deus. E é o que a gente quer, uma melhor qualidade de prestação de serviços para todo mundo. Bom, seguindo aqui até em outros temas aqui do mandato, tem um outro PL, mas esse do ano passado, que é o 1328, que fala sobre a famosa nota fiscal paulista. Tem ali também uma questão diferente que você prevê nesse projeto. Então, eu queria que você falasse para a gente também sobre ele. Sim, na verdade, isso é totalmente ligado à área social, que é uma das minhas bandeiras, sempre foi. Eu sou deputada estadual que mais destina emendas parlamentares para o social de todo o estado de São Paulo, desde o meu primeiro mandato. E, graças a Deus, continuo como campeã de recursos para entidades, que, na verdade, nada mais é do que a pessoa que está ali na pontinha e que muitas vezes o poder público não enxerga. A entidade está lá e ela enxerga e ela acolhe. Então, eu acho que é muito importante, né? Trazer as entidades do terceiro setor como parceiras do poder público. E isso daí é o que a gente faz desde o início. E uma das coisas que sempre foi muito importante, Nani, é a nota fiscal paulista. Né? Aquela doação. Que normalmente a gente vai no supermercado e aí a pessoa fala, quer o CPF na nota?
Ah, não quero. Aí você leva aquela notinha e deixa numa caixinha, num vidro, numa urna, enfim. E aí, toda semana, aquela entidade, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, não sei qual é a periodicidade que ela faz, ela vai lá, busca aquele monte de papelzinho, chega na entidade, ela tem que separar tudo e digitar um por um. Um por um. Nossa. Nós estamos no século XXI. 2024, sabe? 2024, com muita tecnologia, inteligência artificial, enfim. A nota fiscal paulista continua da mesma forma. Chama um monte de voluntário para ficar digitando cada papelzinho daquele. E aquilo não tem um porquê, né? E tem pior, né? Nesse interim todo, surgiu um novo modelo de prestação de serviços. Que é, uma pessoa chegou um belo dia numa entidade e disse, olha, você não tem voluntários para ficar digitando a sua nota fiscal e tá perdendo dinheiro. Se você quiser, eu digito tudo para você, eu busco tudo lá nos lugares, pego, faço a captação das notas, digito tudo no seu CPF. Quando você receber, você vai me pagar uma porcentagem. Nossa, virou um negócio, sendo que é pra ser uma doação. Pois é. E isso é tão desumano, porque é um dinheiro que vai para a área social e tem gente se aproveitando disso. Com a questão de acabar com os atravessadores, porque para mim, assim, é questão de redução de custo na máquina pública e acabar com o atravessador. É questão de redução de pessoas querendo tirar um recurso que é para uma entidade social atender uma pessoa vulnerável, a gente tem que também cortar. Então, eu peguei e fiz esse projeto de lei que eu ter um convênio junto à Secretaria da Fazenda, da entidade com o doador. Então, no caso, o comércio. Tem um supermercado que vai doar para esta entidade. Então, eu entidade, envio um cadastro para o Cefaz, falo, olha, eu vou receber doação do CNPJ tal, 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 tal. E esses CNPJs atrelado a esta entidade, o Cefaz vai estar sabendo que não foi compra realizada pela entidade. Porque tem tudo isso. Não, também faz diferença. Porque assim, o primeiro entrave que eu tive aqui com o pessoal da Fazenda foi dizer, olha, isso vai dar um problema de ordem tributária para a entidade. Porque tudo que for direto do comércio para esta entidade vai para a Cefaz, vai parecer que ela comprou. Então, aí a gente vai buscar, mas de onde ela tirou o dinheiro? Não vai encontrar. E aí não vai ter o lastro. E aí eu falei, não, tudo bem, é plausível, é realmente uma preocupação. Mas aí, se a gente tem o número dos CNPJs atrelados a essa entidade, cadastrados no Cefaz, então ali vai mostrar que não, aquilo é fruto de doação. E aí o que vai acontecer? Eu sou consumidora, chego na sua loja e aí você vai me perguntar se eu quero o CPF na nota, eu falo que não. E você vai falar, olha, já que você não quer o seu CPF na nota, posso doar para a entidade X? E aí ter ali um lugar onde a pessoa pode buscar informações da entidade, o contato, o CNPJ, o telefone, algumas imagens falando da missão que ela tem. E aí eu falo, pode doar. E aí, diretamente do caixa, ao invés de digitar o meu CPF, eu já ponho lá o QR Code ou o código de barras com o CNPJ dessa entidade. E aí eu não preciso guardar papelzinho, não tem que ir ninguém buscar papelzinho toda semana para ficar digitando, e eu não preciso da pessoa para digitar também. Porque numa entidade, cada um que é voluntário faz diferença, mas para o que é o de atendimento às pessoas. E não para ficar digitando papelzinho. Sim, A gente não tem uma quantidade de voluntários grande. E quando a gente tem, é para atender. E não para você ficar digitando papelzinho. Então, é para facilitar. E esse projeto está aí, está tramitando. É um projeto prioritário do nosso mandato.
um dos, mas é o que está em primeiro lugar. E eu espero aprová-lo ainda esse ano, se Deus quiser. Bom, tem uma outra pauta que também que é muito importante, que a gente teve em fevereiro, audiências públicas sobre a linha 20 rosa do metrô. Também é uma pauta aí que você vem defendendo já há bastante tempo, né? Que é justamente uma linha ali que vai ligar a Faria Lima, que é o centro financeiro que a gente tem aqui no estado, a Santo André e também São Bernardo. Então, ligar ali ao ABC. Então, você que vem do ABC sabe como isso vai facilitar a vida dos moradores, Nossa, né? Nani, faz muita falta a gente não ter ali, principalmente São Bernardo do Campo, porque o Santo André ainda tem a linha 10, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, é onde passa a linha 10. Agora, São Bernardo e Diadema... Não tem. Não tem. Diadema ainda, se você vai um pouco mais para baixo e pega ali Cidade Ademar, para aquele lado, você vai acabar saindo numa linha de metrô próximo, pegando a CUPC. Mas São Bernardo também não tem nada. Então, é uma busca incessante atrás de ter um transporte rápido sobre trilhos adequado para a nossa região do Grande ABC, para atender toda a nossa região, com quase 3 milhões de habitantes, e que tem ali uma geração de emprego, renda e captação de recursos, né, de impostos muito grande, e a gente não é atendido. Então, desde o nosso primeiro mandato, eu já venho lutando para a gente tirar isso do papel, desde quando o governador, né, então, no momento era o governador João Dória, onde ele fez a mudança do VLT para o BRT, que era a linha 18 bronze. Ele se comprometeu a tirar a linha 20 do metrô do papel, que é uma linha que não fui eu que inventei, ninguém tirou da cartola. Ela já existia no plano diretor do metrô há muitos e muitos e muitos anos, mas ela nunca saiu do papel. O que nós queremos? Que ela saia do papel. Hoje a gente já tem ela começando a tomar um contorno e um desenho. Desde o primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, eu aprovei uma emenda ao orçamento do Estado, garantindo recursos para o início do primeiro estudo básico do projeto da linha 20, e eu consegui emplacar e a gente começou esse estudo. Nós já estamos no 5º estudo, agora já tivemos as audiências públicas. Eu tenho cobrado constantemente a Secretaria de Transportes Metropolitanos, né, e buscado todo esse entendimento de como anda também com o Benini, que é de parcerias público-privadas. E a semana passada, inclusive, tive com o governador e, mais uma vez, na pauta, eu sempre tenho a linha 20 do metrô, porque realmente é algo muito importante. As pessoas, elas estão descrentes de que essa linha aconteça, e não é à toa. Eu estaria da mesma forma, porque isso já vem de muitos 20 anos aí, falando que vai, e nunca foi, né? O BRT agora está acontecendo, teve um entrave judicial, mas está caminhando. Mas não é o que é adequado para uma solução de mobilidade urbana, como a linha 20 do metrô. Então, o que nós queremos é ter um acesso fácil e rápido a São Paulo, né? Isso traz um desenvolvimento grande, emprego, renda e geração de recursos, né? Então, todo esse trajeto da linha 20, desde Santo André, que na verdade a linha 20 do plano diretor nascia em São Bernardo do Campo, no Rude Ramos. Nós esticamos ela até Santo André para ter um número maior ainda de passageiros. E ainda ela ia até a Lapa, a gente esticou até a estação Vila Santa Marina, para poder também buscar mais conexões. Então, é uma linha sustentável, porque ela tem quase 1,5 milhão de passageiros por dia que estarão utilizando dessa linha. Ela cruza com outras 8 linhas, entre linhas de metrô e BRT, e tem 33 quilômetros de extensão. Nossa. Então, vai ser a maior linha do metrô, a mais rentável financeiramente para as empresas que venham a participar de uma licitação e entrem numa parceria público-privada junto ao governo. E eu percebo que as coisas estão caminhando e andando. Foi muito importante. Eu conversei, inclusive, com o governador Tarcísio, e ele garantiu que
ela está como uma das prioridades do governo dele, sim, e que a gente pode esperar que ele vai honrar com o compromisso que ele fez durante a campanha. Então, fico muito feliz. Muito bom saber disso, porque é isso, né? Tanto tempo esperando, sendo que a gente sabe que hoje em dia a quantidade de gente que trabalha aqui em São Paulo, mas mora no ABC é muito grande. E esse vai e volta, ainda mais numa cidade, São Bernardo, que não tem uma possibilidade, é o que você falou, as outras cidades do ABC até tem uma possibilidade, pode também ser mais trabalhosa, mas ela tem, São Bernardo não tem. Como é que o pessoal vem pra cá? Não, e a Anchieta, cada dia que passa, tá piorando, né? Exato. E a gente não tem uma outra saída. Ou Anchieta ou Imigrantes, e as duas estão paradas. Então, a gente precisa ter um meio de transporte rápido e subterrâneo, que é o metrô. Bom, a gente está já há mais de um ano do mandato, do primeiro ano dessa legislatura, então queria fazer um balanço, né? A gente teve aí CPI da Enel, que você se envolveu bastante, mas também tivemos frentes parlamentares, uma série de projetos que avançaram aqui, então queria fazer um balanço desse primeiro ano. Bora. Bom, eu tenho 3 frentes parlamentares. A primeira frente parlamentar é essa que nós falamos da linha 20 do metrô, que acabamos de falar. A segunda é a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. E a terceira, e não menos importante, é a do desenvolvimento econômico. Na verdade, eu acho que essa Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, ela é intimamente ligada à Frente Parlamentar do Desenvolvimento Social. Por quê? Quando você tem um desenvolvimento econômico do Estado, geração de emprego e renda, você não precisa mais do social. Então, elas são intimamente ligadas justamente porque você leva um desenvolvimento maior para toda a região, né? Então, a gente busca ali facilitar a vida do empresário, do investidor, que ele venha e faça os investimentos no estado de São Paulo para a gente poder gerar emprego, renda e tirar da fila do social, porque é uma coisa ligada. Então, se você não tem emprego, você não tem renda, você vai acabar entrando para a fila do social, porque você vai precisar de ajuda. O que a gente quer é trazer dignidade às pessoas, para que elas não dependam do governo, que elas possam ter a dignidade de comprar o que elas querem, a hora que elas querem, com o dinheiro fruto do seu trabalho, do seu emprego, da sua renda. E aí entra a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. Então, buscar redução de impostos, facilitação de instalação das empresas, né? Então, eu e o secretário Jorge Lima, a gente tem muitas reuniões, muitas conversas, buscando justamente mostrar a todos os municípios a importância de aderir ao programa Facilita São Paulo, que é onde traz uma liberdade econômica muito maior para todos os empresários abrirem a sua empresa, sem estar dependendo totalmente do poder público toda hora para qualquer coisa. Então, isso também ajuda muito, facilita e abre as portas para o investidor. E é isso que a gente quer, trazer mais empresas e emprego e renda para a população. Bom, para a gente caminhar aqui já para o final da nossa entrevista, eu queria abordar alguns temas que o governo deve trazer aqui para a Alesp, devem ser temas que tem tudo aí para ser polêmicos esse ano, mas que devem aí ser o principal do governo Tarcísio, que são temas que têm a ver com a educação. Então, primeiro eu queria falar das escolas cívico-militares, que tem sido aí um projeto que o governador até pretendia até enviar um pouco antes, acabou enviando agora em março desse ano aqui para casa. Tem sido aí também uma polêmica, o pessoal já fala bastante por aqui. Queria a sua opinião, então, sobre essa ideia. Eu acho maravilhoso, gostaria que todas fossem. Na verdade, não é o que a gente ouve nos corredores, o pessoal fazendo discurso, enfim, que é muito mais ideológico, né? O que a gente percebe é que, assim, a gente precisa ter uma questão de autoridade maior dentro das escolas, para estar auxiliando aos professores e aos diretores, né? Que aí é a questão cívico-militar, né? Que eles dizem de trazer um pessoal da reserva do Exército para estar auxiliando. Porque hoje a gente percebe que os alunos, não estou querendo criticar ninguém, nenhum nem outro, mas enfim, é muito do direito. Direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas eu não tenho deveres.
né? E não é dessa forma que a gente vai ter um país cada vez melhor e mais desenvolvido. A gente tem direitos, sim, e é muito importante, mas a gente também tem deveres, né? Dever é respeitar a pessoa que está ali ensinando. O dever é você ir lá para aprender o que está sendo ensinado, para que você cresça profissionalmente, para que você saia da escola preparado, para que você tenha um futuro muito melhor. Então, é isso que a gente precisa entender e tentar trazer de volta. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. E eu acho que a questão da escola cívico-militar é muito importante, porque vai ajudar. Hoje, o professor tem medo de dar aula. Ele tem medo de chamar a atenção de um aluno, porque esse aluno fala assim, eu vou te matar, e vai para cima do professor, vou te bater, agride, joga a cadeira. Então, assim, que país a gente quer? Não é esse país que a gente quer um país desenvolvido, a gente quer ter condições de comprar uma casa melhor, um carro melhor, uma coisa. Só que dessa forma nós não vamos conseguir. Porque nós não estamos formando os nossos jovens da maneira adequada e tudo colabora, né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, para a gente ter esse engajamento maior, eu acho que é importantíssimo e apoio integralmente a instalação das escolas cívico-militares em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Tem também um outro projeto, né? Ficou conhecido aí como PEC do Manejo, PEC da Educação, que é a proposta de emenda à Constituição que o governador mandou para cá, para justamente fazer ali uma mudança para que possa passar ali, para que flutue os 5% de recursos obrigatórios entre educação e saúde. Então, esse também tem sido aí um divisor de opinião aqui na casa. O governador inicialmente tinha planejado colocar como uma prioridade, mas já está deixando um pouquinho mais para depois. Queria saber o que você acha também. Olha, eu acho que é muito importante que todos saibam que não vai sair dinheiro da educação, né? Da maneira como é falado aqui no plenário e que a gente ouve e fala, bom, a pessoa está falando para tanta gente, é uma pessoa que ela tem o poder de transmitir uma mensagem, mas ela transmite uma mensagem de uma forma tão errada e que não é verdadeiro com a população. Hoje, nós temos muito mais pessoas ficando velhas, né? A gente tem uma população caminhando aí para uma população mais adulto para frente do que nascendo. A gente tem muitas escolas que muitas vezes não tem a quantidade de alunos, né? Então, você ter esses recursos flutuando de 5%, que não vai nem mudar, e eu já até falo por quê. Até o ano passado, podia contar como o gasto de 30%, que no caso hoje 30%, que no federal é 25%, então vamos combinar, né? É que São Paulo teve essa questão de fazer 30%, a grande maioria dos municípios já não fazem 30%, já normalmente utilizam 25%, e o estado de São Paulo continuou com os 30%. Mas era utilizado para pagar, inclusive, professores aposentados dentro dos recursos de 30%. E que nesse ano não pode mais. Então, o Estado vai ter que pagar mais 4%, na verdade, que dá uns 4% do recurso do Tesouro, além dos 30%. Então, na verdade, viria 34% para a educação, contando esses professores que estão aposentados. Então, esse valor já não ia para a educação em si, era para pagamento de professores que foram aposentados, e que é justíssimo. Só que esse valor agora não sai mais dos 30%, ele sai fora desse dinheiro carimbado. Então, na verdade, a gente vai estar aumentando ainda mais os recursos para a educação, se nós não fizermos essa mudança, do que mudar. Então, não vai mudar nada, 1% vai mudar. Que, na verdade, para aposentados dava um valor mais ou menos de 4%. Então, 1% vai ficar flutuando de verdade e que, caso precise mais recursos na saúde, que é o que normalmente hoje está acontecendo, esse recurso de 1% pode ficar flutuando.
Ou, precisou para a educação então é prioridade. Então, vai depender do ano, vai né? Vai depender do ano, do quanto será arrecadado, que isso é muito importante, né? E o quanto você vai precisar de recursos na saúde. Então, é perfeito isso. Eu acho que passou da hora de ser feito e que isso não vai afetar em absolutamente nada a educação do Estado de São Paulo. Muito pelo contrário, o que o governo federal vem fazendo, que tirou 7% das universidades federais. Então, o discurso é totalmente contrário ao que o presidente faz. Ele retira realmente recursos das universidades, e hoje a gente tem diversas em greve, mas o Estado de São Paulo aí não pode, nem que, na verdade, ele não vai mudar o recurso. Ele só vai utilizar quando precisar e se precisar, né? Então, eu acho que eles deveriam, isso estou dizendo de quem fala contra esse projeto, ele deveria primeiro olhar o que o presidente deles está fazendo, né, com a educação, antes de pegar e falar algo do Estado de São Paulo, que é um estado grandioso e que sempre priorizou a educação. Deputada, agradeço muito a participação. Tinha alguns temas aqui também, mas que a gente não conseguiu abordar. Tem ainda uma atuação do seu mandato para colocar ali o curso de programação de jogos digitais nas ETECs. Também. E a gente conseguiu já tá? Tem um na ETEC de São Bernardo, né? Exato. Teve essa conquista aí também. Tem ainda um trabalho aí pela redução de ICMS na venda de veículos usados, que também tem tudo a ver com uma frente parlamentar que é coordenada. Já fica o convite, então, para você voltar para a gente marcar falar que eu sobre volto. isso. Combinado. Então, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Nani, muito obrigada mais uma vez a você e a todos da equipe aqui da Rede Alesp e a todas as pessoas que nos acompanham aí no podcast. E continuem. É isso, então essa foi a entrevista do podcast da Alesp com a deputada Carla Morano, do PSDB. A gente conversou bastante aqui sobre os trabalhos do último ano, o que deve acontecer ainda em 2024. Então, até o próximo episódio.